Olá, bom dia! Obrigada pela sua audiência e pela sua companhia em mais um domingo, um dos últimos de 2022. Mas o ano continua e no programa de hoje você vê: participação do Brasil no Congresso de Produtores de Sementes em Chicago. Aprenda a fazer um iogurte natural. Uma deliciosa receita de risoto milanês com filé mignon. Essas e outras notícias você acompanha hoje no programa Agro em Movimento, que está entrando no ar. E agora você fica com algumas das principais notícias do agro no Giro Rural. A campanha contra a febre aftosa continua no mês de dezembro. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento definiu novos prazos. A vacinação foi prorrogada até o dia 17 de dezembro. Para a comunicação de vacinação e rebanho, os novos prazos são 23 de dezembro para a comunicação presencial em uma das unidades do INDEA ou dia 24 para a comunicação através do sistema Módulo Produtor. A participação massiva dos pecuaristas é essencial nesta que é a última campanha de vacinação, já que o Estado integrará o grupo Zona Livre de Febre Aftosa sem vacinação a partir de 2023. A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva avalia propor a criação de uma agência de informação para subsidiar os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Desenvolvimento Agrário e do Meio Ambiente, na formulação de políticas públicas. A Embrapa e a Helix, empresa do grupo Agroceres, apresentaram no fim do mês de novembro cultivares de milho melhoradas, com o evento transgênico de milho BT Max, que apresenta alta eficácia contra as pragas lagarta do cartucho, considerada a principal praga da cultura do milho e broca da cana. A tecnologia foi totalmente desenvolvida no Brasil e testada em regiões produtoras como Rondonópolis. A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, deve fechar este ano em 5,29%, segundo previsão feita por instituições financeiras e divulgadas pelo Banco Central. A estimativa para 2023 também subiu, de 5,02% para 5,8%. A previsão para 2022 está acima do teto da meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 2% a 5%. A projeção do mercado para a inflação de 2023 também subiu acima do teto previsto. A Comissão Nacional de Aquicultura da CNA se reuniu na última semana para debater perspectivas para a produção de peixes em 2023 e ressaltou a importância de colocar em prática o Plano Nacional de Desenvolvimento da Aquicultura, o PNDA, construído em parceria com o Ministério da Agricultura e outras entidades do setor. Empresários rurais brasileiros participaram de uma missão comercial da CNA em Abu Dhabi e Dubai, nos Emirados Árabes. O objetivo da iniciativa, em parceria com a Apex Brasil, foi apresentar aos empresários inscritos no projeto AgroBR as características e particularidades da região, incluindo hábitos de consumo, preços praticados, regulamentações e potenciais parceiros. Os Emirados Árabes Unidos importaram em 2020 17,3 bilhões de dólares em produtos, sendo 7% comercializado com o Brasil. Um breve intervalo comercial e voltamos já. Não saia daí. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Vem aprender, vem transformar. Vem com a gente, vem com o Senar. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. É conhecimento na prática para quem quer inovar e produzir melhor. Aproveite o Senar ao máximo. Fale com o Sindicato Rural da sua região. Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema Famato. Vem com o Senar. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. O produtor rural e consultor da Famato, Ricardo Arioli, está em Chicago, nos Estados Unidos, participando do Congresso Americano da Indústria da Semente. Ele fala sobre como está o evento. Olá pessoal, aqui é o Ricardo Arioli, nós estamos falando direto de Chicago, nos Estados Unidos. Estamos aqui a convite da Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes do Estado de Mato Grosso, que veio participar aqui do Congresso Americano dos Produtores de Sementes, da Indústria da Semente. Acabamos de assistir a primeira palestra sobre economia, que é a palestra inaugural aqui do evento, que vai durar os próximos 3 dias, nós vamos participar aqui intensamente. E parece que para o Brasil
tem algumas notícias interessantes. Por exemplo, os americanos não têm mais área para aumentar sua produção e a produtividade está estagnada. Os problemas climáticos são um desafio para o mundo inteiro e também as questões da guerra lá na Europa. Então, certamente o Brasil vai ter um papel importante aí nos próximos anos para podermos atender essa demanda mundial crescente em soja, milho, carnes, algodão, ou seja, parece que o futuro é promissor para nós. Evidentemente que nós temos que tomar algumas iniciativas, né, como, por exemplo, facilitar, né, para que os produtores realmente possam usar todo esse potencial que o Brasil tem em produzir cada vez mais a partir dos anos, principalmente nos sistemas integrados de produção. Está aqui ao meu lado o Gutenberg Silveira, ele é o presidente da Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes do Mato Grosso, que organizou essa missão, essa viagem técnica aqui para participar desse congresso. Gutenberg, por que é importante participar de um congresso de sementes nos Estados Unidos? Esse congresso é o maior do mundo e há vários anos ele vem sendo realizado aqui. A Prosmate está no 4º ano participando desse evento para levar para o Brasil as novas tecnologias de equipamentos, de evolução genética. Então a Prosmate, como sempre esteve no seu foco de trabalho, procurar melhorar e levar para o estado do Mato Grosso o que existe de melhor no mundo com relação a sementes. É isso aí, né? O Brasil está se tornando um destaque na produção mundial. A semente traz toda a tecnologia embarcada e com certeza o Mato Grosso, como líder brasileiro em produção agropecuária, tem que ficar de olho nessas inovações. Um abraço a todos vocês aí. Você que gosta de iogurte sempre encontra o sabor que você gosta ou tem que se conformar com o que é oferecido? E que tal aprender a fazer o seu próprio de forma saudável e do seu gosto? Ou então até arrumar uma renda extra? Fomos ao curso do Senar, saber o passo a passo e você vem com a gente. No curso de aproveitamento do leite oferecido pelo Senar, hoje nós vamos mostrar para vocês o passo a passo de como fazer um delicioso iogurte caseiro. No curso, né, de produção de derivados do leite, a gente também faz o iogurte, certo? Então, para fazer o iogurte, a gente pega 10 litros de leite, né, aquece a 85 graus. Para a gente medir a temperatura, a gente utiliza o quê? Um termômetro. Esse termômetro, ele é digital, né? E a gente coloca, deu 85 graus, a gente coloca 100 gramas de açúcar por litro de leite. Depois abaixa a temperatura para 42 a 45 graus. Então aqui a gente está abaixando, né, a temperatura, só que é o gelo, para o processo ficar mais rápido, certo? E aí, dando a temperatura através, né, da utilização do termômetro, a temperatura de 45, tem que estar no intervalo de 42 a 45. A gente adiciona esse fermentinho aqui, que dá para 10 litros, um saquinho desse. Pega um pouquinho do próprio leite, né, dissolve e coloca. Aí aguarda de 4 a 5 horas, certo? Depois de 4 a 5 horas a gente vai ver se virou o iogurte. Se virou, a gente leva para a geladeira. E aí no outro dia, né, fica na geladeira em torno de 6 a 8 horas. A gente adiciona o sabor desejado. Então esse aqui é a etapa que o iogurte fermentou, colocou na geladeira, né, de 6 a 8 horas, certo? Agora nós vamos colocar o sabor, né, do iogurte. Esse aqui é o de morango. Então esse é o sabor e esse é a cor, certo? Esse aqui são sabores, né, líquidos, mas pode ser usado também aqueles sabores para sorvete, né? Também pode ser usado, certo? E esse aqui é o de coco. Então nós vamos fazer 2 sabores, né? O de morango e o de coco. Outra coisa bem importante é o iogurte, quanto menos você mexer, melhor, certo? Então a gente usa esse fouet, que é o mesmo que né, fouet, que é utilizado para fazer bolo. Porque quanto mais a gente mexer o iogurte, mais líquido ele fica, certo? Então a gente não quer que o iogurte fique líquido, então a gente quer que ele fique bem
grosso, cremoso, gostoso, né? Igual que a gente compra no mercado. Então a gente utiliza esse fouet, certo? Aí a gente mexe bem, né? Lembrando que essa quantidade de leite aí coalhada, essa coalhada já ficou o quê? 8 horas na geladeira, né, professora? Isso, é de 6 a 8 horas. Porque ele tem que fermentar no calor, na temperatura, né? Que é de 42 a 45, para as bactérias se desenvolverem, multiplicarem. E depois que fez o processo de fermentação, ele tem que ir para a temperatura fria, entendeu? Para finalizar o processo. Então aí aqui a gente vai colocar a cor. E este é o sabor de morango. Lembrando que já foi adicionado o açúcar. Ah, eu não quero colocar sabor artificial, quero fazer algo mais natural. Pode ser colocado granola, né? Ser adoçado com mel em vez de ser colocado açúcar, sem problema nenhum. Qual que é a quantidade que a gente coloca? A gente vai experimentando, né? Em média, uns 5 a 6 ml por litro de leite. Este é um processo que a dona de casa pode fazer em casa, né? Igual eu falei, utilizando o termômetro, porque sem o termômetro a gente não consegue medir a temperatura exata, né? Então a gente precisa do termômetro. E aí, após colocado o sabor, a gente engarrafa nas garrafinhas. Qual que é a validade? Né? Em temperatura, né, da geladeira, 5 graus, em torno de 20 a 30 dias, né? Pode ser que... Lembrando que não é adicionado nenhum tipo de conservante, somente a bactéria láctea. Aí aqui, a gente lacra, né? Aí lacra também, sempre deixando espaço, né, pra fazer a agitação depois. E pronto, está pronto para consumo. Professora, esse curso é oferecido pelo Senar. Quem pode estar participando? Então, todas as pessoas, desde que sejam maiores de 18 anos. A procura maior é por senhoras ou os homens também procuram os cursos? A maior parte do nosso público são senhoras, mas os homens também podem estar fazendo. Quando a pessoa termina esse curso, ela tem perspectiva de estar ganhando Sim, porque os nossos cursos são 90% prática, né? Então, eles aprendem a fazer na prática realmente os produtos. Lembrando que o certificado desse curso é de 40 horas, então eles são aptos a fazer todos os produtos que aprenderam ao longo do curso. Geralmente a pessoa sai daqui já ganhando um dinheirinho com a produção de produtos lácteos, né? Sim, com certeza. Basta ter força de vontade, empenho, porque a prática eles já aprenderam. Então, esse e muitos outros cursos você tem acesso pelo Senar, através dos sindicatos rurais presentes nos municípios do estado. Você também pode saber da agenda de cursos pelo site do Senar. Procure e saiba mais. Uma parada para os comerciais e você já acompanha uma receita deliciosa de risoto milanês com filé mignon. É rapidinho. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Vem aprender, vem transformar. Vem com a gente, vem com o Senar. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. É conhecimento na prática para quem quer inovar e produzir melhor. Aproveite o Senar ao máximo. Fale com o Sindicato Rural da sua região. Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema Famato. Vem com o Senar. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. No quadro Semeando Direito de hoje, o Dr. Marcelo de Pieri fala sobre a ratificação do registro imobiliário em imóveis da região de fronteira. Bom dia a todos. Esse é o quadro Semeando Direito e vamos tratar com vocês sobre um assunto importante que é a ratificação de registros imobiliários dos imóveis que estão situados na faixa de fronteira.
Essa é uma situação que afeta diversos imóveis pelo país afora e também especialmente no estado de Mato Grosso, pois há inúmeras propriedades rurais que são situadas na faixa de fronteira e que padecem de uma regularização na sua cadeia dominial. Por quê? Porque muitos desses imóveis foram titulados historicamente não pela União, mas sim pelos estados, necessitando, portanto, que a União ratifique esses domínios, pois estas áreas são pertencentes e sempre foram pertencentes à União Federal. Em razão deste problema, a título de exemplo, desde 1969 o STF tem uma súmula, que é a súmula 477, onde ele diz que as pessoas que são detentoras desses imóveis na faixa de fronteira, elas estão na posse do imóvel, mas não detêm o domínio, se foram tituladas pelos estados, membros. Por quê? Porque o domínio é da União e a União é que teria competência para esta titulação. Para resolver esse problema, nós tivemos em 2015 a edição da Lei 13.178, que trouxe uma nova roupagem, facilitando em muito a possibilidade do proprietário rural de imóvel em faixa de fronteira poder buscar a sua regularização, pois esta regularização e esta ratificação do domínio passou a ser realizada perante os cartórios de registro de imóveis, numa extrema simplificação do procedimento, trazendo celeridade e desburocratização para esta situação. Ocorre que a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, ingressou com uma ação de inconstitucionalidade no STF, pretendendo a declaração de inconstitucionalidade ou, no mínimo, a conformação na interpretação da Lei 13.178 com os ditames da Constituição Federal. Na visão da CONTAG, esta lei estaria privilegiando grileiros, estaria privilegiando invasores, o que foi desmistificado pela decisão proferida essa semana na DI 5623 pelo STF. Na verdade, as informações prestadas pela Presidência da República, pela Procuradoria-Geral da República e também no voto da ministra Carmen Lúcia, deixa claro que a Lei 13.178 não visa privilegiar grileiros, não visa privilegiar invasores. Muito pelo contrário. É uma lei que foi criada para a ratificação dominial dos proprietários que têm imóveis em faixa de fronteira e que estejam exercendo a sua posse e esse domínio na mais absoluta boa-fé. Para compatibilizar a Lei 13.178 com as previsões constitucionais, o STF apenas esclareceu que a lei é constitucional, que ela possui pressupostos formais que devem ser obedecidos, mas que é necessário que a pessoa que vai buscar a regularização e a ratificação desse domínio demonstre o cumprimento da sua função social. Demonstre que o imóvel está destinado a uma atividade produtiva. Portanto, a Lei 13.78, a partir da decisão do STF, tem sua constitucionalidade atestada pela Suprema Corte e também a demonstração de que é necessário que os produtores rurais que busquem essa ratificação estejam exercendo efetivamente a atividade agropecuária em conformidade com os artigos 184, 185 até o artigo 189 da Constituição Federal, que são os artigos que tratam justamente da política agrária no país e da necessidade de que os imóveis, para não serem objeto de desapropriação, para que sejam destinados à reforma agrária, eles não estejam sendo utilizados devidamente pelos seus proprietários. Portanto, fica mais uma vez esclarecido de que os produtores rurais que têm títulos dominiais na faixa de fronteira podem e devem buscar a sua ratificação, demonstrando a correta utilização dos seus imóveis, a destinação desses imóveis no cumprimento da sua função social. Se tiverem alguma dúvida sobre este tema, podem enviar as suas perguntas para a direção do programa. Muito obrigado. Tem alguma dúvida no campo jurídico, legislação e direito? Nos envie sua pergunta ou dúvida pelas nossas redes sociais e saiba mais. E o final de ano chegou, com as festas de Natal e confraternizações das empresas e amigos e familiares. Que tal uma receita deliciosa? Hoje você vai aprender a fazer um risoto milanês com filé mignon.
Acompanhe essa receita e saboreie essa delícia. Olá, eu sou o chefe Moraes Júnior e hoje a gente está aqui na Curseria Escola de Culinária de Cuiabá. Hoje a gente vai fazer uma receita misturando a culinária italiana com a nossa culinária brasileira. Eu vou misturar um pouco e vou fazer um mix. Eu vou fazer um filé mignon, que a gente chama, por incrível que pareça, ainda é meu sobrenome, é o filé do Moraes. E vou misturar também, fazer um risoto milanês, que é o nosso risoto com formaggio, que é o nosso risoto com queijo. E a gente acrescenta o açafrão. Eu puxo a essência do vinho para a cebola e desidrato a acidez da minha cebola no vinho. Logo em seguida a gente vai preparar já para colocar o nosso arroz, o arroz de risoto. Você já não sente mais o odor do álcool, a gente vai soltando o nosso arroz. No que eu coloco o meu arroz, eu coloco aqui aproximadamente, numa manteiga aqui, tem 200 gramas. Eu corto ela em 4 e vou colocar aproximadamente 50 gramas. A nossa panela começar a ficar seca, é que ela já está pronta para ser colocada a nossa água, nosso brodo, ok? Aqui, ó, ele já está em fase de fritura. E agora eu vou dosando, ok? É muito rápido isso aqui, então a gente já vai praticamente em fase de cozimento. Esse cozimento ele fica na faixa de 15 a 30 minutos, depende do fogão, enquanto o nosso risoto fica se preparando. Eu estou temperando agora com as carnes vermelhas, o nosso tempero e o chefe, que é bem diferente dos nossos temperos tradicionais. O nosso ponto do nosso risoto já está chegando. O inconveniente do risoto é que a gente tem que ficar toda hora mexendo e toda hora cuidando para que ele não queime, entende? E aí o toque final, eu uso o charme do risoto, é o nosso formaggio parmesão, que é o nosso queijo, formaggio é queijo. E o toque do chefe, eu acrescento aproximadamente umas 100 gramas, assim, sem medo de ser feliz, a gente fala aqui no Brasil, para que ele fique cremoso. Eu finalizo o nosso risoto e vou colocando devagarzinho, vou misturando pouco a pouco, que ele vai fazer essa união do queijo com o nosso risoto. Ele vai secando, você pode desligar ele aproximadamente uns 5 a 10 minutinhos antes, que é o nosso ponto da panela, ela está a mais de 70 graus. E ela fica ainda em fase de cozimento, o nosso risoto. Então eu deixo ele al dente e novamente eu acrescento mais 50 graminhas da minha manteiga. Eu vou picar pedacinhos em cada canto da nossa frigideira ou da nossa panela. E você vai vendo que ele vai ficando um creme. A gente acaba usando a nossa manteiga para ela dar um brilho e um sabor que ela vai lembrar como a manteiga aqui é com bastante leite, então ela vai abrilhantar o nosso risoto e vai acabar secando um pouquinho aqui. No que ela vai ser esses 10 minutinhos, a gente vai preparar o nosso filé. Eu vou colocar aqui na nossa frigideira 10 graminhas de manteiga,
O nosso filé já está temperado. Eu já temperei o nosso filé e aqui tem aproximadamente 330 gramas por medalhão desse, ok? Eu vou saltear meu alho. Quando ele começar a dourar, eu vou jogar uma meia taça de vinho para ele tirar a essência do alho. Ele vai dourar o alho e depois ele vai tirar esse suco que vai ficar, tá certo? Eu sempre aconselho que a gente aqui use panelas teflonadas. Tem pessoas que gostam de panelas de alumínio, elas acostumam grudar, ok? Por causa da temperatura. Então, para a manteiga não queimar, tem esse truquezinho que eu acho que todo mundo já conhece, mas para quem não conhece, a gente coloca um fio ou dois no nosso azeite. E aí a manteiga acaba não queimando, tá? Quando aqui começou meu alho a querer queimar, eu corto o cozimento dele e passo para o meu bowl, tá? Tiro ele do fogo e vou passar para o meu bowl ou para um recipiente que você esteja em casa, tá? Ele fica ali terminando e agora eu vou fazer rapidamente, vou selar o meu filé, tá? Eu aconselho a vocês a sempre quando for selar ou fritar um bife, faça de 1 a 1 ou no máximo de 2 a 2, tá? Porque se eu quero selar o meu bife, eu preciso que ele flambe, que ele dore lado a lado. Então eu selo um pouquinho, dou para aproximadamente 30 a 40 segundinhos ou mais, se necessitar, dora bem. Olha como fica, já começa a selar, tá? Eu vou selar com a situação que como se eu quase estivesse queimando a minha carne, ok? Logo em seguida a gente praticamente ele vai ficar pronto, ok? O meu alho já está pronto. O meu risoto já está pronto. Olha como ele já secou. Olha como ele já secou. E meu filé já está ficando quase no jeito. Eu finalizo agora os nossos pratos. Eu finalizo o meu filé do Moraes. Já desliguei minha panela, minha frigideira e dou um leve banho de vinho branco. Esse suco que fica embaixo é o meu brodo, o meu molho. Eu misturo um pouquinho do meu alho, que já está dourado, e vou preparar a nossa refeição de hoje, o nosso prato do dia. Leve e caprichado, formaggio parmesão. É o nosso prato do dia. Nosso filé do Moraes com o nosso risoto milanês. Obrigado, espero que todos tenham curtido nossa receita de hoje. E o programa Agro em Movimento de hoje fica por aqui. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Envie suas dúvidas, comentários e temas para matérias. Um abraço e até o próximo domingo. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma.